Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Cristão Universal. Sou o pastor Fabiano e hoje nós estamos no quadro Papo Reto com o Pastor, na série especial de esportes. Hoje nós temos um convidado aqui bastante especial, que é atleta amador de corrida de rua, ele é treinador, enfim, faz um monte de coisa. Eu vou chamar ele aqui para o quadro e aí a gente vai bater um papo bem descontraído, tá bom? Rafael, seja bem-vindo ao quadro. Pastor, tudo bom? Tudo jóia. Certo, Agradecer sua presença aqui no quadro, né, por participar com a gente. Acho que vai ser muito bacana esse bate-papo, né? A gente queria entender um pouquinho, né, Rafael, como é uma série especial, né, de esportes, né, você é uma pessoa que é da área de esportes, então a gente convidou você para a gente bater um papo, ter uma ideia geral aí de como que é. Mas primeiro vamos dar um briefing, vamos falar um pouquinho do Rafael. Quem é o Rafael? Quantos anos? Estuda, não estuda? Já estudou? Casado, solteiro? Enfim, trabalha com o quê? Fala um pouquinho de você, Rafael. Bom, pastor, meu nome é Rafael, sou treinador, sou formado em Educação Física, pós-graduado em treinamento esportivo, hoje minha área mais atuante é treinamento de rua, treinamento de corrida de rua, e pratico a modalidade como atleta amador. Por que atleta amador? Porque eu não vivo da modalidade, eu uso ela como um hobby, mas eu gosto de tentar performar dentro da atividade, então já vivenciei bastante coisa e gosto da área de treinar as pessoas, preparar as pessoas para a corrida, né? Então, essa é a minha área. Casado há pouco tempo. Pouco tempo e estamos aí agora para bater um papo com você, tirar as dúvidas, contar um pouquinho, falar do esporte, para ajudar vocês. Quantos anos hoje? Hoje eu estou com 35 anos. Estou formado em Educação Física há 13 anos. 13 anos formado em Educação Física. 25 anos tá novinho ainda, vai. Ainda bem que eu tô novo, né, pastor? Tá certo. Rafael, e assim, antes, você sempre foi ligado na área de esportes, né? Você já foi professor de natação, já fez. Sempre ligado na área de esportes. Sim, sempre fui ligado na área de esportes, desde a minha infância, pastor. Se eu pensar sempre assim, na minha infância sempre fui uma criança obesa. Porém, eu sempre fui aquela pessoa obesa que gostava de praticar esporte, jogar bola, brincar, nadar. E com o passar do tempo, eu fui descobrindo que eu tinha muita facilidade em praticar vários esportes, não só um. Então, joguei bola, joguei vôlei, joguei basquete na faculdade, participei de várias atividades. Mas onde eu me encontrei mais foi na corrida de rua. Por quê? Eu acho que quando a gente parte para o esporte coletivo, a gente depende de várias coisas, a gente depende de outras pessoas. E a corrida de rua não. Então eu sou um pouco individualista nesse ponto. Eu não dependo de ninguém para fazer aquilo. Ela sabe, a esposa sabe, eu acordo cedo, então eu não preciso de tempo para ninguém ficar preparando as minhas coisas. Eu acordo, eu preparo minhas coisas, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, para mim, a corrida de rua me ajudou bastante. Como a natação também me ajudou bastante. Como a época eu tentei ciclismo, mas o ciclismo é um esporte um pouco mais caro, então você depende de outros fatores financeiros que eu não tenho para dispor nesse momento agora. Então eu acabei ficando na corrida de rua. E utilizei a corrida de rua para emagrecer também. Então, até os meus 16, 17 anos, eu sempre fui uma pessoa que estava acima do peso. Então, eu utilizei a corrida, para me ajudar nesse processo. E acabei me apaixonando pela modalidade e fui estudar sobre ela. E hoje eu posso falar, hoje eu trabalho basicamente com treinamento para pessoas que querem correr. Sou um treinador e pratico a modalidade. Mais ou menos essa área que eu estou atuando hoje. Tipo um personal da corrida. Exato. Hoje eu tenho alunos que eu atendo como personal trainer que eu só passo para eles a planilha de corrida. Então eu saio de manhã pelo sábado, vou até a USP, chego lá, atendo aquelas pessoas, faço uma aula sobre o que elas vão fazer naquele dia, explico os educativos que a gente tem que fazer de corrida, que são partes para trabalhar a coordenação motora para melhorar a corrida, para melhorar o posicionamento de corpo na corrida, e passo treino para eles vão sair para correr. Então a gente praticamente sou um personal só para trabalhar com quem correu hoje. Entendi. E quem corre, né? É bem específico, né? Essa área é bem específica. Porque a corrida de rua em si é um esporte que mexe bastante com o corpo, né? Ou tem algumas partes que são mais focadas, que nem por exemplo no boxe, você sabe que você mexe bastante, mas é mais aqui os braços, ombros, né? Essas coisas. Você pega o Kung Fu, você mexe um pouco mais. A natação é um esporte mais completo, né? Mexe com tudo, respiração e tal. A corrida de rua, ela tem uma especificação, assim, mais... Sim. Quando a gente pensa na corrida de rua, pastor, a gente tem que pensar no seguinte: eu tenho que observar o corpo da pessoa como um todo, desde a cabeça até os pés. É óbvio que da cintura para baixo você vai ter mais movimentação, porque eu estou correndo. Então eu tenho que pensar muito no tornozelo, no joelho, no meu quadril. Então essas regiões são muito mais impactadas pela corrida do que um abdômen, do que os braços. Mas eu observo a pessoa num todo, porque tanto os braços, eles vão me ajudar no meu equilíbrio para correr, para me desenvolver a minha corrida.
Então, eu observo como um todo, mas a ênfase maior é na cintura para baixo. Eu vou ter mais impacto no meu tornozelo, como eu falei, no meu joelho e no meu quadril. Então, eu tenho que ter um pouco mais de cuidado com essa região, trabalhar a musculatura de uma maneira mais adequada para essa região. Então, ela é mais específica, pensando nessa sua pergunta, da cintura para baixo, mas eu tenho que observar o corpo como um todo, como aquele corpo se movimenta, não só uma parte. Basicamente isso, né? Ela é mais específica, vamos colocar assim, para a parte de baixo, da cintura para baixo. Né? Tem que ter um cuidado mais nessa área. E aí você disse que você atua, vai no esporte desde de novo, né? Para se situar, fui obeso, né? Eu usei até a própria corrida para emagrecer um pouco, ajudar a fortalecer, enfim. E você sempre esteve ligado com o esporte. Teve algum momento, assim, vamos colocar na sua vida que você teve que falar assim, cara, agora eu vou ter que fazer isso, senão vai me dar problema. Tipo, eu tenho que ingressar nisso, senão se eu for por esse caminho vai ficar ruim. Tem. Quando eu terminei a faculdade, porque assim, dentro da faculdade de educação física, eu sou uma pessoa que eu me cobro muito em relação à minha profissão. Eu acho que eu como professor eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que dar o exemplo para aquelas pessoas. Então, quando eu entrei na faculdade, eu estava um pouco acima do peso. Então eu falei, pô, se eu quero mostrar para a pessoa que ela pode ser melhor, ter uma versão melhor, pensando basicamente na estética e na saúde dela, como é que eu vou falar só isso para a pessoa? Então eu comecei a treinar também para melhorar a minha estética, melhorar a minha saúde, emagrecer, mas também para mostrar para as pessoas que aquilo também era possível, que ela poderia emagrecer através de qualquer outra atividade. Mas quando eu comecei a praticar mais a corrida, comecei a ver, falei, pô, esse é um caminho que é legal, é um caminho que eu vejo uma possibilidade de mais para frente só trabalhar com isso. Então eu comecei a trabalhar toda a minha área de atuação voltada para ela. Então a minha pós-graduação era em treinamento desportivo, eu não fui buscar esportes coletivos, eu comecei a buscar a melhora de entender, pô, o que o corredor precisa? Qual que é o tipo de treinamento de força que ele precisa fazer? Como que é a planilha de um cara que vai correr 5 quilômetros, de uma mulher que quer correr 10, como o corpo da mulher vai funcionar num período de menstruação da mulher, que é um período muito complicado para ela correr. Então eu fui direcionando isso a partir do momento que eu senti que eu tinha condições financeiras para isso, porque eu precisava em algum momento largar essa parte de abraçar tudo, só que a gente tem a questão financeira, eu tinha contas a pagar, eu não podia largar. Hoje não, hoje eu tenho uma vida mais direcionada só para isso. Então, todos os meus estudos hoje, a pós-graduação que eu estou fazendo agora é para entender mais ainda sobre esporte de endurance, a corrida ou o ciclismo, para atuar. Isso aconteceu faz uns 3 anos que eu falei, não, agora eu tenho que pensar só nisso. Eu tenho que atuar para ser um treinador, eu tenho que me especializar mais nessa área. E aí, como eu falei, lá atrás, quando eu comecei a correr para emagrecer, me deu muito suporte. Porque não é só a fala. Eu acho que você falar, você mostrar para as pessoas através da fala é importante. Mas quando você gera o exemplo nelas, o Rafael, ele corre, ele sabe o que ele está falando. A pessoa que vai contratar você, ela fala, não, tem embasamento o que ele está fazendo, porque ele fez, ele obteve o resultado. Então, as pessoas elas começam a observar você também dessa forma. Então, quando eu falei assim, não, esquece esporte coletivo, parte fitness deixa de lado, vamos focar no que eu preciso, que é isso aqui. E hoje eu trabalho praticamente só com isso. É claro, tendo um ou outro aluno de personal que gosta, que quer fazer para emagrecer, que quer ganhar massa magra, quer aumentar, mas o meu foco principal são pessoas que querem correr. Esse é o maior foco hoje. Há 2 anos mais ou menos. Então você mudou o foco e falou, é isso aqui que eu vou fazer. Exatamente. Aí você está se especializando, inclusive, na pós-graduação nessa área. Então, assim, é uma área que está crescendo muito, porque as pessoas, principalmente da área de 2020 para cá, da pandemia, as pessoas não tinham o que fazer. E chegou um momento que as pessoas não queriam mais treinar dentro de casa. Elas queriam fazer alguma atividade extra. E as pessoas não tinham academia, não podia ir. E elas não aguentavam mais treinar em casa. O que elas começaram a fazer? Umas começaram a comprar bicicleta e sair para pedalar. Outras começaram a correr. Então, de um tempo para cá, de uns 4 anos para 2, 3 anos para cá, deu um boom muito grande na corrida, principalmente no estado de São Paulo. Hoje você tem em São Paulo, um final de semana tem 3, 4 provas de corrida espalhadas dentro da cidade. Uma no Pacaembu, outra no Marginal Pinheiros, outra no Ibirapuera. Então a cidade de São Paulo, finais de semana, elas param para o corredor. Então, com esse crescimento, vai também a crescer o quê? A quantidade de pessoas que necessitam de uma informação.
E a gente tem que estar capacitado para poder passar essa informação para ela. Então eu falei, bom, é o momento de eu me capacitar mais, de eu buscar mais esse conhecimento para eu entregar mais para elas. Então foi da parte da pandemia para cá, vamos colocar assim, que eu me dediquei só para isso. Você tá meio que um especialista, igual numa área, sei lá, de financeira, por exemplo, o cara é especialista em tal coisa. Outra na área de marketing, o cara é especialista em tal coisa. E assim vai, né? Qualquer área vamos colocar assim, de trabalho tem uma especialidade. Você está buscando essa especialidade, na realidade, de treinar a pessoa realmente para ela poder correr não só com força, mas também adequada, enfim, preparada. Preparada, porque a corrida, ela tem muitas nuances. Tem pessoas que nasceram genética da pessoa para correr, a pessoa nem sabe. E tem pessoas que querem correr, mas tem muita dificuldade, pensando no fator biomecânico, que é a forma que o corpo dela se movimenta, e a pessoa que ela não tem condição cardiorrespiratória ainda. Então, cada uma dessas pessoas, você tem que montar um treinamento diferente. Desenvolver isso. Então, a pessoa, ela precisa, às vezes, ela é uma pessoa muito forte, pensando em músculo esquelético, estrutura, mas o cardiorrespiratório dela é fraco. Aí ela não aguenta. Então, aí ela chega, ela faz o quê? Geralmente ela vai, abre a internet, pega uma planilha e começa a fazer. Ela começa a correr, aí ela corre 20 minutos num dia, aí no outro dia ela quer tentar fazer mais do que 20, ela não vai conseguir, porque o corpo dela está fadigado, está cansado. Então a gente tem que entender o quê? Fazer toda a rotina dessa pessoa, entender qual que é a programação que eu tenho que montar para ela, para ajudar essa pessoa. Às vezes a pessoa não precisa de um treinamento cardiorrespiratório, mas ela precisa de um treinamento de força. Então a gente tem que entender qual é esse perfil, e a gente vai ajustando. Então é nesse ponto que o treinador ele tem que entender. Então você vai ter atletas desde o cara que nunca correu, é o cara que eu já peguei atleta que corre maratona para 3 horas e 20, 3 horas e 10, que para uma pessoa comum é um ótimo tempo, entendeu? Então você tem que conhecer de tudo um pouco, mas aí quando você especifica para corrida, você tem que abrir um leque onde você fala assim, pô, pera, isso aqui é para esse é para esse. Então por isso que você tem que estudar muito. Especializar mesmo. Para poder entender cada perfil. Cada perfil de cada pessoa. Eu costumo falar que a corrida é um esporte individual hoje mais coletivo que existe, porque você corre em um ritmo, corre em outro. Só que a gente vai participar da mesma prova, e a gente é amigo, a gente quer correr junto. A gente vai para a mesma prova e fala assim, pastor, agora você vai fazer o seu ritmo, eu vou fazer o meu. Mas a gente vai estar num ambiente totalmente social, onde a gente vai dar risada, a gente vai brincar, só que cada um vai ter o seu objetivo, vai ter a sua individualidade. Então a gente tem que tentar entender isso como treinador também. Pô, às vezes a pessoa ela chega para mim e fala assim, tenho 10 provas no ano. Falo para ela, mas tá, qual dessas provas aqui você tem algum objetivo? Eu só quero correr as 10. Tá bom, então a gente vai planejar só uma coisa. Mas no meio do caminho ela começa a descobrir o quê? Que ela pode ser melhor nessa prova, que ela poderia correr melhor nessa, ou que essa aqui ela não vai conseguir. Então vai acontecendo coisas durante esse caminho que a gente, como treinador, a gente tem que tentar entender e ajustar. E quando você é treinador e praticante, você faz o quê? Você ajusta melhor para ela. Você fala, faz assim, vai por esse caminho, tenta não ir nessa, vai nessa outra, para que a pessoa consiga desenvolver melhor a corrida. E para mim, que eu acho que é mais importante, é o quê? Ela vivenciar e ter uma boa experiência com a corrida. Porque às vezes a pessoa ela faz tanto aquilo, que ela se cobra tanto, que ela para de ter prazer em correr e ela começa só a correr para buscar um objetivo, buscar um foco, buscar alguma coisa. E o prazer em correr que ela tinha quando ela começou, ela perde. E isso não é legal. A atividade física ela tem que ser prazerosa. Ela só vai ser foco, performance, quando a pessoa ela tem um objetivo muito específico. Mas se ela não tem, curta, aproveite o que você tem, a corrida. Aproveite tudo que você tem que fazer. Até o meio do ano, eu tinha aqui o objetivo de correr uma maratona, minha 6ª maratona. Eu fiz ela, agora daqui para frente eu estou treinando para me divertir. Para correr, para perder peso, para qualquer outro tipo de objetivo. Mas agora já não é mais aquele foco de ter um tempo para bater. Não, então as pessoas elas têm que entender isso. E o papel do treinador é esse. Mostrar, entender, falar, vai por esse caminho, vai por esse. Então é nessa área que a gente tem que atuar. Aproveitar o gancho. Se você ainda não é inscrito, tá vendo que nós estamos falando aqui um pouquinho de esporte, você que já curte o tema, já tá um tempo aí no tema, aproveita para absorver o conteúdo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber as notificações, tá bom? Legal, então vamos voltar aqui no tema,
que acontece? Rafael, eu queria te fazer uma pergunta mais, vamos apertar um pouquinho. Teve algum momento que você estava, né, treinando, se dedicando, mantendo o seu foco e de repente você falou, será que vale a pena? Não, teve um momento que você pensou em parar? Qual o motivo que te fez isso? Enfim, você pode falar um pouquinho disso? Não, enfim, o que deu em você, assim, de repente, nesse momento? Né, Olha, pastor, na minha primeira preparação para a minha primeira maratona em 2012, eu estava num período muito difícil, que eu digo assim, não um familiar, nada, mas pessoal. Eu estava pretendendo um processo de emagrecimento, eu estava num período onde eu estava terminando uma faculdade, saindo do estágio para me tornar professor já formado, e a gente vive um momento muito difícil porque você está se formando, é uma cobrança muito grande, porque você não sabe como vai ser o mercado de trabalho quando você se formar, porque quando você é estagiário, você tem um emprego garantido porque a academia ou o que for te paga pouco e eles conseguem te manter. A partir do momento que você vira professor, não sabe se a academia vai ter um professor com aquele quadro de... Você vai ter professor você vai colocar aquele quadro de funcionários. Então foi um período muito difícil, onde eu estava me preparando para fazer a minha primeira maratona, e aí, e aí a academia não sabia se ia me manter, se ia me mandar embora. E eu falava, pô, será que vale a pena eu continuar treinando para fazer essa prova? Ou será que eu vou ter que parar o meu treinamento aqui e vou ter que focar em trabalhar? E aí eu fiquei muito nessa dúvida. Foi um período assim que eu fui para a prova. Fui fazer a prova, mas assim, onde eu já não treinava bem, eu já não dormia bem. Então foi um momento um pouco mais difícil. E outro momento difícil também para mim foi em 2013, quando a minha mãe ela descobriu que tinha câncer de mama. Então foi um período muito complicado, porque eu tive amigos que perderam a mãe, que são amigos muito próximos que perderam a mãe por causa do câncer, e a minha cabeça, você não sabe se você treina, se você cuida da sua mãe, se a sua mãe se trabalha, se a sua mãe ela vai ter um momento, se ela tá bem, porque as nossas mães elas podem ser, elas são muito fortes, elas não querem demonstrar pra gente o que elas estão passando. Mãe é mãe. Então foi um momento muito difícil para mim, porque eu chegava lá em casa, olhava, ela sempre sorrindo, mas eu sabia que por dentro tinha alguma coisa. Mas graças a Deus foi um período muito curto, porque como era um câncer benigno, ela tirou em duas, 3 semanas, ela tirou, mas falou, tá tudo bem, só fazer a radioterapia e tudo bem. Então a minha cabeça foi voltando aos poucos pro foco de trabalho, mas foram momentos muito complicados. A saída da faculdade e logo em seguida foi esse momento com a minha mãe. Então, só no esporte. Você ficou, caramba, vou nesse caminho, treino, mudo tudo. E teve em 2014, 13 para 14, assim, quando aconteceu tudo isso, foi um momento que eu não me afastei, mas assim, foi onde eu treinei menos, onde eu perdi a minha rotina de treino, onde eu acabava buscando descansar mais para poder aliviar a cabeça. Então foram momentos assim mais difíceis para mim. Foram essas duas partes, a saída da faculdade para ingressar no mercado e o acontecimento com a minha mãe. Foram esses dois momentos que foram muito difíceis. Marcantes, foi difícil para você. Você teve que falar, não, eu preciso me manter firme. Porque o que acontece, pastor? Uma coisa que eu sempre falo, qualquer esporte, corrida, natação, ciclismo, futebol, o que eles ensinam pra gente, que a gente não percebe e a gente vai perceber com o passar do tempo, é que o que você faz para melhorar no esporte, você pode transferir para sua vida. Então, um exemplo, eu acordo cedo, eu acordo 5 da manhã todos os dias, eu tenho que sair para trabalhar, eu tenho que voltar para casa. E no dia que eu tenho descanso, que é o dia que eu vou treinar, eu acordo às 5 da manhã, eu preparo minhas coisas e saio para treinar. No outro dia, a mesma coisa. E isso eu tento transportar para minha vida pessoal e para minha vida profissional. Pô, se eu tenho que acordar cedo para correr, por que eu não posso acordar cedo para ir trabalhar, para cuidar da minha casa, para fazer os meus afazeres? É a mesma coisa, eu só vou transferir a área de atuação do que eu tenho que fazer. E o esporte, qualquer um deles vai te ensinar isso, a você ter disciplina, a você ter constância, a você aprender a lidar com situações de problema. Então, eu sempre falo, primeira coisa que você tem que ter no esporte, disciplina. Ah, mas e a motivação? Motivação uma hora acaba. Nem todo dia você vai estar motivado. Quando minha mãe ficou doente, eu não tinha motivação, mas eu tinha que acordar cedo, eu tinha que ir lá e eu tinha que fazer parte da disciplina. Seguir. Por quê? Era um momento onde eu também podia o quê? Desafogar a minha cabeça.
Eu podia ir lá correr, eu podia fazer todas as minhas coisas, esquecer um pouco de toda aquela turbulência que estava passando dentro da minha casa e cuidar um pouco de mim. Depois voltava, porque quando a gente tem um problema, a gente vai e volta. Mas eu conseguia transferir tudo aquilo que eu aprendi no esporte para minha vida pessoal e profissional. Ia dar um equilíbrio. Exatamente. Né? Isso é verdade. Todo esporte ele traz disciplina realmente, ele traz esse equilíbrio, vamos colocar assim. Né? Se você pegar qualquer esporte, é igual você pega o boxe lá, o cara vai lá, soca lá o saco, e beleza, ele dá uma desestressada. Né? O karatê também, o cara vai lá e tal. Quer dizer, natação, o cara fala, não, vou fazer mais e se esforça mais, e aquilo, né, dá aquela liberada de adrenalina. Exato. Né? Melhorou, né? Isso faz parte, mas assim, o esporte realmente traz isso, né? Ele traz essa disciplina, inclusive, né, de tempo, de horário, de organização, né? Traz isso, né? Todo esporte, acho que trabalha um pouco isso nas pessoas. Muito. E aí, eu queria ver com você, assim, Rafael, a gente falou um pouquinho da disciplina, do esporte, da importância do esporte. Você disse que teve esses 2 momentos aí que foram cruciais para você, assim, falar, poxa, continuo, não, preciso continuar porque eu tenho que manter a minha disciplina, né, na realidade, vou fazer, e aí passou, né, as coisas passam, né, as coisas passam na vida, e na vida é sempre assim. O pessoal às vezes fala, né, trazendo até para a igreja também, você tem uma luta, um problema, você dobra o seu joelho, você ora, Deus vai lá, o tempo passa, as coisas passam, muda, transforma, mas tem o tempo das coisas, né? No esporte você aprende que se você não fazer aquilo lá no tempo, isso. E com Deus também é assim, se você não faz as coisas dentro do tempo, bagunça tudo, né? É a mesma coisa. Então, é isso que as pessoas às vezes não entendem, né? Tudo na vida tudo é assim. Tudo é assim, tem um tempo certo para todas as coisas. Por isso que até o Senhor deixou escrito lá, né? Há tempo determinado para todas as coisas. Isso. Porque é assim, na vida sempre é assim. E hoje, assim, Rafael, se você fosse, assim, de repente, dar um conselho para quem pratica ou quer ingressar na área, o que você falaria, um conselho, uma palavra que você daria para essa pessoa, para ela ou começar ou continuar, enfim, qual é o teu conselho hoje que você daria para uma pessoa que está assistindo o quadro aqui hoje com a gente? Eu falaria a verdade para essa pessoa, falar, ó, é difícil, não é fácil, porque nada tudo que é muito fácil, eu desconfio. Nada para mim foi fácil, tudo que é difícil, foi fácil, vai fácil. Perseverar, porque o começo tudo no começo é muito difícil. Todo mundo vai fechar uma porta para você, todo mundo vai te falar não, todo mundo vai falar, ó, você não serve para isso. Mas uma coisa que eu aprendi foi que assim, quando você quer muito uma coisa, você tem que dobrar o seu joelho, entra no seu quarto, dobra o seu joelho e conversa com Deus. Eu sempre fiz isso. E o meu conselho é, dobra o seu joelho e conversa com Deus. Se for, Deus vai abrir um caminho que ninguém vai fechar, nenhuma porta vai se fechar. E o caminho vai se abrir assim, ó, como Moisés abriu. Então, eu falo, dobra o seu joelho e pede. Se for isso, Deus vai mostrar o caminho e vai te pôr no melhor lugar. Algum momento você vai receber não, vai falar, vai fechar uma porta aqui, mas quando ele abre uma porta que você queria ou que você nem esperava, aquilo vai te mostrar. Então, dobra o seu joelho e pede. Persevera. Olha, fala, Senhor, é isso. Se não for, não tem problema. Faz da tua vontade. E foi o que eu fiz. Então, o meu conselho é, dobra o joelho, ora, conversa com Deus, pede, tenha certeza do que você está pedindo, porque muitas vezes a gente pede e não sabe o que a gente está pedindo. E aí, quando você vê as pessoas naquele topo de sucesso, você fala, eu quero estar ali. Mas será que eu vou suportar tudo que aquela pessoa suportou para chegar naquele lugar? Eu almejo algumas coisas ainda, mas eu não sei o que Deus vai preparar para mim. Então, meu conselho é dobra o joelho, conversa com Deus e pede. Se for da vontade dele, ele vai abrir uma porta e essa porta não vai fechar, como ele vem fazendo para mim até agora. Esse ano Deus abriu muita porta para mim, que eu nem esperava. Portas que eu agradeço todos os dias. Que eu dobro meu joelho e falo, Senhor, muito obrigado, porque eu não esperava viver o que eu estou vivendo hoje. Eu esperava uma coisa, mas o Senhor me deu o dobro. Então, meu conselho é, dobra o joelho, persevera na palavra, pensa, é isso. E vai para cima. Encara, porque é a única maneira que você tem de fazer as coisas. E pensando na área, estuda, busca conhecimento, procura vivenciar aquilo que você quer fazer. Pô, eu quero trabalhar com ciclismo, então pedala, vivencia aquela modalidade e faz. Eu quero trabalhar com musculação, então treina musculação, estuda musculação, busca o conhecimento, porque tem coisas que você só vai saber se você fizer. Se você não fizer, você não vai saber. Então, meu conselho é esse, pastor. Legal.
Acho que é isso mesmo, assim, se você não vive, não tem como você, né? É que o pessoal fala, né? Não adianta pregar e não viver, né? Tem que viver o que prega, Exatamente. né? Porque é complicado. Às vezes as pessoas falam, né? Ah, não, mas fulano chegou lá no topo, como você não estava falando, fulano chegou lá no topo. Mas será que eu estou disposto que nem o pessoal fala, né? Pagar o preço do sucesso, né? Ou Exatamente. da conquista daquela pessoa? Para mim vai valer a pena? Para ele valeu. Será que para mim vai valer? É isso que eu É isso penso. que tem que pensar. Por isso que é aquele negócio que a gente volta lá quando você estava falando comigo, né? Conhecer cada um, ver, né, a característica de cada um, entender cada um e falar, bom, às vezes para mim é bom, para você não é bom. Então não adianta você querer ser igual eu querer ser igual você, porque Exato. não São para cada pessoa é diferente, né? individualidades, né? É o que eu falo pra todo mundo. Quando a pessoa me procura seja para emagrecer, para correr, eu falo, tem certeza? É isso que você quer? Principalmente quando a pessoa me procura para correr a primeira maratona. Cara, são 42 quilômetros. Não, mas eu quero passar a linha de chegada. Eu falo, você quer? Tá bom. Então separa dinheiro, tempo e. Vai se dedicar. E pergunta, você é casado? Sou. Conversa com a sua esposa. Por quê? Porque eu sei o que a minha passou. A minha sorte é que a minha esposa ela trabalha à noite, eu podia acordar de manhã para correr, ela estava dormindo. Mas se a sua esposa não trabalha à noite, meu amigo, você vai ter que falar para ela que você vai largar ela em casa e vai acordar 5, 4 da manhã para ir correr. Você vai ter que falar para os seus filhos que você vai deixar de brincar com eles porque você está cansado. Porque todo mundo acha bonito correr uma maratona. É lindo, vou passar o pórtico de chegada, vou fazer uma tatuagem, fazer o que for. Vou chegar lá e falar, Só que você vai acordar todo dia, 2 horas antes, você vai preparar a sua comida, você vai sair para treinar, você corre risco de se machucar. Então, pensa no que você quer fazer. Porque você vai precisar de uma nutricionista, de um médico. Então, é a mesma coisa. Se eu quero chegar no sucesso, eu estou disposto a pagar esse preço? Não sei. Mas eu quero tentar. E se você quer tentar, se você me contratou para tentar chegar nos 42 ou você contratou alguém para te ajudar a ter sucesso na sua vida, escuta essa pessoa. Quando não estiver de acordo, para você conversa, bate um papo, tenta colocar essas situações para ela. E eu sempre falo para o aluno: é isso que você quer? Tá bom. beleza, vamos lá. Vamos lá. Vou te Eu vou ajudar. te ajudar, mas você precisa me ajudar também. Você precisa entregar para mim uma planilha completa, você precisa falar, você precisa me mostrar que você quer. Me Senão, ajuda que eu te me ajudo, ajuda, né? exatamente. Me ajuda a te ajudar, né? Que a pessoa fala, me ajuda a te O ajudar. caminho é esse. Se você não fizer esse caminho aqui, vai ficar um pouco complicado para você. Para mim, não. Eu já completei. Eu já sei o caminho que você tem que fazer. Mas se você quiser, o caminho é esse aqui. Vamos lá? Então tá bom, eu tô com você. É muito legal. Qualquer área que você tenta atuar, que você tem sucesso, é muito gostoso, né? Então, quando eu consegui me formar, pô, primeiro passo do sucesso, me formar. Agora eu já tenho uma pós-graduação, pô, outro passo. Agora eu já trabalho só com aquilo que eu quero. Mais um passo. Então, eu acho muito legal. Eu gosto muito de ver as pessoas que conquistaram coisas, independente de qual área que ela foi. Tenho amigos que, pô, que abriram empresas. Então, pô, cara, que legal, você teve sucesso nisso. Mas eu sei o que a pessoa passou. E eu vi o que ele passou para conquistar aquilo. Então é isso. Está disposto. Você tá? Tô, então tá bom. É isso aí. Legal, Rafael. Acho que é mais ou menos isso. Assim, teve algum momento que você, assim, se entristeceu muito a ponto com o esporte, que falou assim, putz, eu acho que eu vou parar por algum motivo do esporte, assim, teve alguma situação desse tipo? Teve em 2018 que eu me machuquei pela terceira vez. Quando eu tive lesão pela terceira vez. Uma lesão que fez eu parar por 3 meses. Aí eu fiquei muito tempo parado, porque eu vinha me preparando para fazer uma ultramaratona, que era mais de 42 quilômetros. Eu ia fazer 75 quilômetros, que saía de Bertioga e ia para Maresias. E aí eu estava me preparando, comecei a preparação, foi em janeiro, fevereiro, quando foi em março, tive uma lesão no posterior de coxa, parte de trás da coxa. E aí eu parei, fiquei parado 3 meses, só treinando musculação, e aquilo ali me deu uma desanimada. Porque quando você gosta de uma coisa, você quer fazer aquilo o máximo de vezes possíveis. E aí eu fiquei 3 meses parado, aí eu tive uma lesão de um lado, quando eu estava melhorando de um lado, eu tive a lesão do outro. Porque o nosso corpo ele começa a ter estado compensatório. Então se essa perna está fraca, ele começa a compensar com a outra. E aí eu machuquei do outro lado. Aí foi mais 1 mês e meio. Então foi de 3 a 4 meses parado, sem poder correr, só tratando uma lesão. E naquele momento, eu falei, vou parar de correr, vou ficar treinando musculação, e tá bom, e chega. Mas parece que quando você mais gosta de uma coisa, aí você volta. Aí foi voltando, aí quando foi em 2019 que estava tudo bem, 2020 que eu planejei voltar para fazer essa prova, pandemia.
Aí eu falei, bom, pelo menos eu não tô machucado, eu posso correr. Mas 2018 foi o momento que eu pensei realmente em parar assim por causa de lesão. Mas não por desgostar do esporte, mas mais por causa de lesão, que é a maioria das pessoas, que acontece com a maioria dos corredores. Você quer parar por se machucar. Porque a lesão, pastor, ela pode te parar por uma semana, como ela pode te parar por um ano. Tenho amigos que pararam de correr por 7 meses. Rafa, fiz de tudo, fiz fisioterapia, ressonância, fiz tudo que você possa imaginar. Não adiantou, tive que parar mesmo. E hoje, com a informação que a gente tem, hoje as pessoas elas param menos tempo. O médico ele está mais preparado para trabalhar com o esporte do que era antigamente. Antigamente, se se machucava, o médico falava, para, não tem o que fazer, descansa. Hoje o médico ele sabe que parar para um atleta, para uma pessoa que pratica, psicologicamente é ruim. Tipo uma morte, né? Vai morrer no esporte. Você vai falar assim, cara, o que você vai fazer agora? Então o médico ele fala o quê? Tem outro esporte que você pratica? Ah, tem o ciclismo, então vai pedalar, mas não para. Porque para você o fator psicológico é importante. Ah, é uma lesão que se você correr mais devagar, não vai te afetar. Então corre mais devagar, mas corre, não para. Antigamente não. Ó, você se machucou? Para. Ah, mas... Não, para. Recupera tudo. Hoje em dia não. Hoje em dia, com a tecnologia, advento da informação, as pessoas elas têm mais como tratar uma lesão. Então, quando eu parei, é que a minha lesão não dava. Eu não conseguia fazer o movimento de correr. Eu conseguia pedalar, eu conseguia nadar. Mas eu não conseguia correr. Quando eu começava a correr, a minha perna doía. Aí eu tive que parar mesmo. Eu fiquei de 3 a 4 meses parado, sem poder correr. Exato. Eu podia subir na bicicleta, poderia pedalar em pé, poderia pedalar sentado, poderia nadar. Mas era correr. Eu começava a correr. Quando eu dava 2, 3 passos de corrida, o músculo puxava e eu tinha que parar. Não tinha o que fazer. Mas graças a Deus passou, né? Passou. Agora é só correr, né? Agora é continuar correndo. Continuar correndo. Legal. Bom, Rafael, acho que é mais isso pra gente entender. Você deixou uma palavra pro pessoal, enfim, o pessoal, né, tá curtindo aqui o conteúdo, mas a gente já vai pro finalzinho da nossa entrevista, até porque a gente precisa finalizar, né, por conta do tempo. Tá? Então nós vamos caminhar pro finalzinho da entrevista, nós vamos despedir do pessoal. Pessoal, queríamos agradecer a tua participação, o teu acompanhar do conteúdo. Rafael estava aqui com a gente. Espero que você tenha gostado do conteúdo, absorvido o máximo aí. Se quiser mandar uma pergunta ou mandar uma ideia, enfim, para o Rafael, pode escrever aqui embaixo nos comentários. A gente encaminha para ele, tá bom? E, Rafael, se quiser dar um salve, um tchau, à vontade. Pessoal, curtam, comentem, compartilhem com todos os seus amigos, porque o que a gente está fazendo aqui para vocês é um projeto muito bacana. Então, estamos aí, se precisar de alguma coisa, só me chamar. Legal. Gente, Deus abençoe vocês. Continue curtindo, acompanhando nosso conteúdo, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.